Olá, alunos e amigos, bem-vindos a mais uma videoaula da matéria Técnicas Radiológicas 2. Aqui é o professor Herbert Menezes e hoje nós iremos falar mais um pouco aí sobre o exame radiológico do tórax. Hoje daremos introdução já aos posicionamentos e vamos já falar do exame de raio-x de tórax em PA. Ok? Vamos compartilhar a tela para darmos início aos estudos. Pois bem, vamos começar aí. Incidência de rotina do tórax. Tórax PA e vamos falar também do tórax sem perfil. Hoje, com mais ênfase no tórax sem PA. Ok? Lembrando que essa é a incidência de rotina, tá? Ou também chamado de incidência básica. Sempre quando pedir em tórax rotina, é PA e perfil. Vamos aqui relembrar alguns termos para nos ajudar nesses estudos, ok? Vamos falar aí alguma coisa sobre os planos anatômicos e posicionamento do paciente. Linha média sagital. A linha média sagital é essa linha imaginária que divide o ser humano em duas partes, uma direita e uma esquerda, ok? Aqui neste desenho, essa linha é vermelha. Então, todos os cortes neste mesmo sentido seriam cortes sagitais, ok? Você vir para a direita ou ir para a esquerda, serão cortes sagitais. E este corte do meio, onde corta o paciente, né? O ser humano aí na linha certinha, no meio certinho, em duas partes iguais, direita e esquerda, é a linha média sagital. Linha média coronal, também da mesma forma, divide o ser humano, mas agora em duas partes, uma anterior e uma posterior, ok? Então, se tiver outros cortes para frente ou para trás, são cortes coronais, mas este corte no meio certinho é a linha média coronal. Linhas médias, aliás, os cortes axiais ou transversal. Este cortaria, é como se estivesse fatiando em gomos o ser humano, ok? Então, esses cortes fatiando o ser humano seria o corte axial. Pois bem, o corte axial também ele pode ser na mão e ele está vindo aqui nessa direção, sendo que ele está como se estivesse arrancando um pedaço da pessoa em sentido contrário do coronal ou do sagital. Nós chamamos aí, então, agora corte axial. Ficou entendido? Relembrando outro termo aqui, póstero anterior e antero posterior. E nós, resumidamente, falamos PA e AP nos exames radiológicos. Antero é a parte da frente do ser humano. Póstero é a parte de trás, as costas. Então, quando fala póstero anterior, é que está começando nas costas e saindo na frente, no anterior. Vamos fazer uma ilustração um pouco macabra, mas para vocês guardarem na memória. Se você levar uma facada nas costas, ela vai ser uma facada póstero anterior. Mas se essa facada for na frente, ela vai ser antero posterior. Espero que você não receba essa facada, mas isso é só uma brincadeira aqui para ficar bem memorizado para você aí, ok? Outros termos que nós utilizamos muito nos exames de tórax, neste de tórax de PA nós não iríamos falar, mas já vamos dar uma introdução para nos próximos exames vocês ficarem bem fixado na mente esses posicionamentos, esses termos.
oblíqua posterior direita e oblíqua posterior esquerda, e oblíqua anterior direita e oblíqua anterior esquerda. Bem, como nós já falamos, póstero é quando a facada, né, seria dada pelas costas. No caso aqui é o nosso raio X, ok? A radiação X, ela vai estar entrando pelas costas. Então, quando fala do posicionamento póstero, aí ele está entrando pela frente, pelas costas, tá? Então, seria essa primeira imagem aqui. Então, oblíqua. Por que oblíqua? O paciente ele não vai estar reto, né? Ele não vai estar paralelo ao buco mural, ele vai estar um pouco virado. Percebam aqui, de um lado o paciente um pouco virado para a direita, na outra imagem o paciente um pouco virado para a esquerda, ok? Tem uma rotação do tronco. Como olhando para mim aqui no visor menor, você está o tronco reto, paralelo, aí você oblíqua para um lado ou para o outro. Ele não vai ficar paralelo com o buco mural. Então isso é oblíqua. Oblíqua, posterior, porque entrou pelas costas, direita, porque ele vai obliquar um pouco para a direita, e esquerda, quando ele vai obliquar um pouco para a esquerda, ok? A anterior é o inverso. Então, agora, os focos de raio-x vai entrar pela frente do paciente, anterior, e o paciente vai estar obliquado, ou para a direita ou para a esquerda, ok? Ficou bem entendido, né? Muito tranquilo. Outros termos aqui, ortostáticos. Ortostático é estar em pé. Outro termo que nós falamos, deambulando. Deambulando é quando o paciente está caminhando, ele consegue se locomover. E aí, quando o paciente ele está deambulando, você consegue fazer os exames de tórax em ortostático, com ele em pé, ok? Decúbito dorsal. O paciente está deitado com o dorso, que é as costas, virado para a mesa e o ventre para cima. Então, esse aqui é o decúbito dorsal. Decúbito ventral. O ventre vai estar virado para a mesa e o dorso para cima, para o lado onde vai receber a radiação. E temos também o decúbito lateral, que pode ser lateral esquerdo ou lateral direito, ok? No caso dessa figura que estamos vendo aqui, ele está deitado do seu lado esquerdo, então ele está em decúbito lateral esquerdo. Outro termo também para nós lembrarmos é o raio central. O que é o raio central? O raio central é o centro geométrico dos feixes primários da radiação. Lembram lá nas aulas de fundamentos da radiologia que o feixe de raio-x ele sai em forma convergente, divergente, ele diverge. E aquele raio que sai e bate no paciente no centro geométrico desse raio divergente é o que nós chamamos de raio central. Lembra que até lá no colimador nós temos uma cruzinha lá, mostrando direitinho ali naquela figura da cruz que tem lá dentro do colimador, que ali é onde está sendo incidido o raio central, ou seja, é o centro geométrico da radiação que está chegando no paciente. Agora já vamos começar a falar sobre as incidências de tórax em PA. Bom, como já falamos, quando fala PA é porque a incidência é póstero anterior, ou seja, ela vai entrar, a radiação entrar nas costas e sair na parte anterior do paciente. Normalmente o tórax em PA, quando o paciente está deambulando, ou seja, ele tem condições de ficar em pé. As patologias mais demonstradas na incidência de tórax PA, quando realizado na posição ortostática, ele demonstra derrame pleural, né, que a pleura ela fica cheia de líquido, pneumotórax, que são bolhas de ar, partes aéreas que ficam dentro do pulmão, que não é através da troca gasosa, e a atalactasia, colabação. Isso eu estou falando de modo simples, tá? Depois a gente pode fazer um estudo mais resumido aí sobre essas patologias, né? Mais aprofundadas.
Atalactasia, que é uma colabação dos alvéolos. Os alvéolos, eles vão ficar colabados e não vai ter essa capacidade de troca gasosa, ele vai ficar só inflado, ele não vai voltar. E então vai dar essa patologia atalactasia. E também vamos ver sinais de infecções, né, como pneumonias, bronquites, etc. Incidência de tórax em PA, os fatores técnicos. Filme, normalmente o 35/43. Pode-se utilizar também o 35/35, principalmente com mulher que tem o tronco menor. Aí pode-se utilizar também o 35/35, em sentido longitudinal ou transversal. Isso vai também de acordo com a anatomia do paciente. Se ele for hiperestênico, onde ele é mais largo do que comprido, você utiliza ele longitudinal. Se ele for o tipo hiporestênico ou astênico, aquele compridão, né? Aí você vai utilizar o filme em sentido longitudinal. Dosagem, aí nós colocamos mais por fins didáticos entre 90 a 110 kVp, mas esses parâmetros vai influenciar muito do aparelho que você está utilizando, ok? Vocês lembram lá da conta de kV e MAS, né? Então, aí você vai influenciar muito o tipo de aparelho que você está usando, tá? Proteção, avental de chumbo, que fica em torno da cintura do paciente, uso de biombo de chumbo, obviamente, para o técnico. Posicionamento do paciente. Bem, o paciente ele vai ficar na posição ortostática, em pé, com os pés um pouco afastados para poder dar equilíbrio, né? O peso vai ficar distribuído sobre os dois pés. O queixo levantado apoiando contra o porta-filmes, depois eu vou falar um pouquinho o porquê disso. Mão sobre a porção inferior do quadril, com as regiões palmares para fora. Pode também colocar só a mão do lado da cintura, mas aí quando você for posicioná-lo, que ele tiver com a mão na cintura, você vai empurrar os cotovelos dele para ele fazer um posicionamento dos ombros para frente, para então desassociar a escápula, tá? Mas ele conseguindo colocar a parte palmar da mão na cintura, nas costas, fica mais fácil. O cotovelo parcialmente flexionado, ombros rodados para frente contra o porta-filme, como expliquei, né? Ele vai jogar o ombro para frente. Para permitir que a escápula se mova, né? Aí você vai desassociar que a escápula, como aqui no desenho, temos até aqui uma região aqui pintada, tá vendo? Onde é mais ou menos a sombra da escápula. E essa escápula, se você não desassociar ela com o ombro, ela vai aparecer mais sobre o parênquima pulmonar. Então, quanto mais você colocar o ombro para frente, mais ela vai afastar do parênquima pulmonar e vai desassociar. Também pressione os ombros para baixo, para que as clavículas se posicionem abaixo das ápices. Isso é até importante para a gente ver se está tendo uma rotação do paciente. Posição da parte. Agora nós vamos posicionar o raio-x, o raio central. Você vai alinhar o plano médio sagital com o raio central, ok? Então, lá no raio central, tá vendo aqui onde está até mostrando essa cruzinha, você vai alinhar ele, tá vendo? Com o plano médio sagital, ou seja, o meio do paciente, tá? Com iguais margens entre as regiões lateral do tórax e o lado do porta-filme. Assegurar de que não haja rotação do tórax. Então, o tórax ele tem que ficar sem obliquar, como nós mostramos na imagem passada. Se você rodar ele um pouquinho, ele vai ficar obliquado. Então, ele tem que estar bem paralelo ao buque mural. Eleve ou abaixe o raio central e o porta-filme quando necessário ao nível de T7 para pacientes de porte médio. A parte superior do porta-filme estará 4 a 5 centímetros acima do ombro, na maioria dos pacientes de porte médio. Aqui, novamente, eu posso mostrar para vocês, normalmente aqui T7 está nessa linha aqui, de 18 a 20 centímetros abaixo, aqui da C7, tá? Que é essa vértebra proeminente que nós temos no pescoço. Outra forma de você ver também que você não está
errando o posicionamento, o filme ele vai estar aqui dentro do book, ok? Aí aqui já é o final do filme lá dentro do book, onde eu estou passando aqui o cursor. Ele está aqui de 4 a 5 centímetros acima da linha do ombro. Você vai conseguir visualizar através da sombra do próprio colimador. Você ligou a lâmpada do colimador, você está vendo a sombra lá do paciente, do ombro? Então, essa sombra ela tem que estar abaixo da parte superior do filme, o cassete, né, que está lá dentro do book mural. Eleve abaixo, né, aí de acordo, o book mural de acordo com esse posicionamento, tá? Se você perceber que esse filme está passando, essa linha está passando acima daqui dessa linha média, que onde que está o final do filme, tem um acessório do lado do book mural, que você já deve ter visto aí no laboratório no primeiro período, que ele levanta, sobe e desce o book mural. Tá? É uma trava. Todo book mural ele tem essa trava, que você consegue destravar para poder subir ou descer. Aí você sobe o book mural para ele ficar acima dessa sombra do ombro. O raio central perpendicular ao filme, ok? Centralizado com o plano médio sagital do paciente, como eu mostrei, no nível de T7. T7 é a 7ª vértebra torácica, tá? 18 a 20 centímetros abaixo da vértebra preeminente, como eu falei, ou até um ângulo inferior da escápula. Centralizar o chassi com raio central. Então, voltando lá, né, você centralizou o chassi aqui está aberto, tá vendo que a gaveta está aberta? Você fechou, aí você vai centralizar o chassi com o raio central, que vai estar aqui, beleza? E aí o paciente, que o raio central também com a ampola, você consegue chegar ela para a direita ou para a esquerda, então ela tem que estar também bem no meio também aqui do book mural, tá? Tem que estar centralizado com o book mural, ok? Olá, alunos, continuando as nossas aulas de posicionamento do exame de tórax sem PA. Compartilhar a tela com vocês para a gente dar continuidade ao estudo. Bom, no último vídeo nós paramos aí no posicionamento do raio central. Vamos falar um pouquinho dele aqui, continuando. Então, como eu já havia falado antes, né? O raio central, você vai localizar através do colimador, da imagem que aparece lá no colimador. Quando você liga o colimador, aparece aquela sombra, né, em forma de cruz. Você vai posicionar aquele centro geométrico lá daquela cruz, que é o raio central, no nível de T7, de 18 a 20 centímetros abaixo da vértebra proeminente. Uma forma muito legal de você utilizar para isso, obviamente, vai depender do paciente que você vai estar atendendo. Mas um paciente adulto, de porte médio, você pode fazer aquele símbolo do hang loose e você colocar o seu dedo mindinho lá na vértebra proeminente e o polegar seria ali onde está o raio central. Isso é uma fórmula que a gente utiliza, mas como eu já falei, não é 100%, né? Não é para todos pacientes que você vai conseguir utilizar isso aí, tá? Então vai estar aparecendo o raio central aqui na T7, onde o seu mindinho vai estar aqui na vértebra proeminente, a C7, e o seu polegar vai dar mais ou menos na altura de um paciente de porte médio, lá na T7, ok? E ali você localiza, descendo ou subindo a ampola, através dos comandos que tem lá na ampola, para colocar o raio central nessa altura. Você vai centralizar o chassi com o raio central. Então, depois, antes de você deflagrar o raio-x, você confere se você fechou a gaveta toda
porque senão, o que vai acontecer? O chassi ele não vai estar centralizado com o raio central. Lá na gaveta, quando você abrir, tem lá as indicações de onde que está o centro da gaveta. Você vai colocar o centro da gaveta junto com o centro do filme, do chassi. E aí, então, você fecha a gaveta todinha para você, então, o raio central, ele está paralelo com também o filme, dentro da gaveta. Distância focal, normalmente 1,80 m, né? Que é o comum de fazermos no raio-x de tórax PA. Colimação. Se você vai colimar os 4 cantos pulmonares, tanto na borda superior, para não perder os ápices, quanto nas inferiores, para você não perder a base do pulmão. E nas laterais, você pode olhar pela sombra do paciente, no book mural, você consegue identificar as bordas. Então, aqui acima, para você não perder os ápices, a parte de baixo para você não perder as bases do pulmão, e as laterais, ok? Para você irradiar todo o campo pulmonar. Então, você vai abrir o máximo que você puder para pegar o máximo de pele do paciente. Nesse caso aqui, ele está até um pouco fechado, né? Deveria ter aberto mais, ok? Mas não devemos também abrir o campo todo, devido à radiação secundária, que vai atrapalhar na qualidade do exame. Quanto mais aberto o campo, mais radiação secundária vai obter nesse exame. Respiração. A exposição ela é feita na segunda expiração profunda e completa. Por quê? A primeira vez que o paciente puxa, às vezes ele não faz uma expiração perfeita. Ele não enche o pulmão não fica bem ventilado. Então, você pede, até pode durante o exame, quando você vai estar explicando o paciente o procedimento, aí você fala assim, ó, nós vamos fazer um teste, puxa o ar pelo nariz, aí ele vai puxar o ar, ali já foi a primeira inspiração. Então, na próxima vez, quando você for deflagrar, você pedir para ele expirar, aí ele já vai encher mais o pulmão. Então, é interessante fazer na segunda expiração completa, tá? E a forma que você vai colocar o chassi também na gaveta vai depender do biotipo do paciente. O paciente hiperesplênico, aquele mais largo do que comprido, você vai colocar o filme transversalmente. O paciente mais comprido do que largo, que é o hipoestênico ou astênico, você vai colocar longitudinalmente o filme, ok? Bom, critérios radiográficos para o exame de PA. Nós temos que mostrar ambos os pulmões, como nós podemos ver aqui nesta imagem, dos ápices até os seios costofrênicos, né? Tanto o seio esplênico como o seio hepático. Os seios costofrênicos, essa borda, tá? A pontinha de cada lado do pulmão, ok? A traqueia completa de ar. A traqueia ela fica aqui no meio, descendo o ar, você vai ver ela mais escura do que o restante ela segue quase junto com a coluna, né? Então você vai ver que aqui, quando chega na sombra do coração mesmo, a coluna está mais clara, aqui em cima ela está mais escura, porque é o ar da traqueia. Aí você vai conseguir visualizar a traqueia cheia de ar, ok? E as regiões hilares, que é essa região, quando bifurca a traqueia e ela continua com os brônquios primários, você vai enxergar aqui também o ar, tá vendo? Onde eu estou passando a seta, isso aí é uma radiografia que está com uma boa qualidade. O coração e os grandes vasos também você vai enxergar nessa imagem. Outra coisa importante também que você vai conseguir saber se sua radiografia está bem feita, a sombra das vértebras por trás da sombra do coração. Você vai conseguir visualizar cada vértebra que está aqui por trás de forma nítida. Isso vai indicar que teve uma boa penetração, ou seja, você colocou uma boa quantidade de KV. Nessa imagem que nós estamos mostrando aqui, poderia ter colocado um pouquinho mais de KV, né, de quilovoltagem, que aí conseguiria penetrar mais. Nós estamos vendo aqui, sim, tá vendo a vértebra aqui, os discos intervertebrais de uma vértebra de outra, por trás da sombra do coração. Mas poderia ter colocado um pouquinho mais. Bom,
Sobre os exames de tórax e de PA, alguns critérios devem ser levados em conta. O queixo tem que estar elevado, ok? Isso por quê? Aparece, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui, aparece a sombra do queixo no pulmão. Aparece a sombra do queixo no pulmão. Então, não é interessante que o queixo está bem elevado do paciente, ok? Porque se ele deixa o queixo baixo, o queixo ele vai aparecer na radiografia, nessa parte aqui de quase dos ápices do pulmão, tá? Rotação dos ombros para frente, vai jogar o ombro para frente. Isso ajuda também que o paciente também não fique rodado, né? Que aí os ombros dele encostando, ele não vai ficar obliquado na imagem. As silhuetas mamárias maiores presentes, né? Principalmente em mulher, você vê bem a nitidez ali da sombra da mama. Sem rotação, como você vai descobrir que ele não foi rodado, que não teve obliquado? Você passa uma linha imaginária no plano médio sagital do paciente, que seria aqui na coluna, ok? Você percebe aqui as duas clavículas. Aqui no final de cada clavícula as articulações externo-claviculares, ok? Aqui está o externo e aqui está a clavícula de cada lado. Então, essa articulação e essa articulação é conhecida como articulação externo-clavicular. A distância dessa articulação para esta tem que estar igual para essa linha média sagital do paciente. Se a linha da esquerda, por exemplo, estiver mais próximo ao centro, a direita vai estar mais longe, isso significa que o paciente ele ficou obliquado pelo lado direito. E o inverso também, né? Se ficar o direito mais para o centro e o externo clavicular esquerdo mais para a esquerda, é porque ele está um pouco obliquado para o lado esquerdo. Então, vocês vão perceber isso na imagem. Então, você tem que fazer com que o paciente, como aquela técnica que eu expliquei dos ombros ser jogados para frente, além de desassociar a escápula, se ele prendeu os ombros lá no buco mural, vai ajudar para que não tenha essa rotação, tá? As distâncias laterais das costelas até a coluna deve ser a mesma em cada lado. Isso também mostra que não houve rotação, ok? Se a parte do lado esquerdo da costela estiver diferente da direita, é porque o paciente também ele ficou obliquado. Inspiração completa sem qualquer movimento. Isso eu já até em aulas de fundamentos da radiologia que pegou comigo aí, lembra que eu falava, né, que o exame não é feito quando pede o paciente para puxar o ar. Até fazer uma brincadeira em sala, né? Ó, quando é que é? A maioria falou, né? Quando o paciente estiver puxando o ar. Não é. É quando o paciente estiver sem respirar. Então, você pede o paciente para puxar o ar todinho pelo nariz, segurar, isso na segunda expiração, e pede ele para segurar o ar. Aí, quando ele para de respirar, é que você deflagra, tá bom? Que aí, então, que você vai conseguir visualizar todo o parênquima pulmonar completo com ar. O paciente, se fica evidente que o paciente não moveu, se as bordas das costelas, do diafragma e do coração não parecem nítidas, e também a região do hilo pulmonar, por toda a área do pulmão. Então, o que acontece? Essa imagem, essas costelas, você não vai aparecer elas bem nítidas aqui, nem do coração, nem das costelas, nem aqui do hilo pulmonar, se o paciente, você deflagrou ele durante o movimento. Então, naquele movimento que ele estiver inspirando ou expirando, se você deflagrar, vai ficar uma imagem tremida, né? Então, você vai perceber que vai ser perdido esses contornos, tanto da costela como do hilo pulmonar, ok? Do diafragma. Então, você vai perder esses contornos nítidos, ok? Vamos falar da incidência também de PA, quando o paciente ele não está conseguindo ficar em pé, ele não está deambulando. Nós conseguimos também fazer essa incidência com o paciente na maca. De duas formas. Uma, você pode colocar a maca próxima ao buco mural e o paciente fazer o exame sentado
junto ao buque mural, ok? Uma outra forma é você colocar o paciente para segurar o cassete. Aqui você está vendo essa segunda imagem. O paciente ele está segurando o cassete contra o peito. Vocês percebem que o raio central está vindo pelas costas, né? Porque senão não seria póstero anterior. Então o paciente está de costa para a ampola. E o filme com o lado, ok? Não é o lado do ecrã, ok? Tem que ter um cuidado. Às vezes, igual como você quando coloca lá dentro da gaveta, que o filme ele fica com o ecrã virado ao inverso do paciente, aqui também, né? O ecrã fica do outro lado. Então, aqui é a parte que está o filme, que o paciente vai abraçar, e da mesma forma, você tenta fazer o paciente desassociar a escápula, jogando os ombros para frente, segurando, ok? Da mesma forma, o filme 35 por 43 polegadas, sentido longitudinal ou transversal, de acordo com o biotipo do paciente, proteção do paciente, da mesma forma como você fazendo ele ortostático, colocar um protetor de chu em volta do paciente, e vamos aparecer nesse exame, dando ele com certinho, com o tronco ereto, ele não ficando angulado, rodado. A rotação também é importante aqui, quando você pede o paciente para segurar. Como ele não tem um apoio fixo, igual o buque mural, ele pode mexer de lado com o filme. Às vezes ele está paralelo com o filme, mas ele vai rodar com o filme um pouco de lado, e isso acaba ficando um pouco rodado também na imagem que vai aparecer no filme. Vai ficar um pouco obliquada. Então, você tenta colocar o paciente o mais possível perpendicular ao raio central e paralelo com o intensificador de imagem, ok? Aí, normalmente, as incidências, ela mostra o derrame pleural, pneumotórax, catalactasias e as outras infecções comuns da radiografia de tórax, né? Bronquites, pneumonias. Ajustar a altura do porta-filme do modo que a parte superior do receptor esteja de 4 a 5 centímetros da rotação superior dos ombros e o raio central posicionado entre T7. Da mesma forma como faz lá no paciente ortostático. Isso quando o paciente está próximo ao buque mural, ok? E aí você vai fazendo o buque mural, você vai colocar o buque mural praticamente em cima da perna dele. Se usar o chassi portátil, como nós falamos, não pode ser colocado, o paciente não pode ser colocado contra o buque, coloca um travesseiro, uma almofada no colo do paciente para ajudar ele a levar esse cassete para ficar na altura, não cortar nem os ápices, né? A sombra do ombro você vai enxergar agora, em vez de ser no buque mural, aqui no cassete, ok? O chassi. Raio central em ambos, perpendiculares, centralizado ao plano médio sagital, ao nível de T7. Pode utilizar da mesma forma aquela técnica que eu falei quando é um paciente adulto de porte médio, né? O símbolo lá do hang loose, né? De baixo para cima. Você consegue visualizar ali o local correto da T7. Colimar as áreas do campo pulmonar, da mesma forma também como lá no ortostático, do paciente deambulando. Respiração, a segunda respiração completa e profunda. E usar uma atadura elástica quando for o caso de o paciente já estiver muito debilitado, e não conseguir segurar. É bom você colocar uma atadura, algo que prenda o cassete no paciente, tá bom? Isso aí vai garantir, né, que o paciente ele não vai mexer, não vai oscilar o cassete, principalmente na hora da respiração. As patologias demonstradas. Tá? Aqui a gente já vai entrar em tórax sem perfil. Vou deixar este assunto para uma outra aula, tá bom? Na próxima aula nós vamos visualizar o raio-x da incidência de tórax em perfil.
Eu tenho um videozinho aqui de posicionamento do paciente. Eu vou compartilhar com vocês. Ok. Bom, queria só aproveitar esse pedaço aí desse vídeo para vocês verem aí o posicionamento do paciente. Só algumas ressalvas sobre esse vídeo aí. Não faltou a proteção do paciente, né? Que tinha que colocar ali o protetor glotal. No caso, o protetor glotal ele vai nas costas do paciente, porque ali é que vai incidir a radiação do raio primário. E ele falou algumas as diferenças aí dos marcos topográficos do que eu já tinha passado para vocês aqui. Nós podemos utilizar também como marco topográfico a surdura jugular, né? Que é aqui no final do manúbrio, normalmente os 4 dedos abaixo, que é 10 centímetros. Porém, no exame de PA, o paciente ele vai estar com o peito, essa região anterior, voltada para o buque mural. Então, é mais complicado de você visualizar, ok? Então, por isso eu não passei nesta técnica. Essa técnica seria para o exame em AP, que nós vamos falar mais para frente. E também falou ali da escápula, né? Dos processos já da escápula, que você também pode colocar ali no raio central. Mas dependendo também do paciente, paciente mais gordinho, mais fortinho, você não vai conseguir ter essa visualização. Então, a forma mais sensata da gente conseguir ali é através da vértebra proeminente, que dá uns 18 centímetros abaixo, mais ou menos, da vértebra proeminente. 15, 18, 20, vai depender do tamanho do paciente, ok? Então, esse marco, igual eu falei, é um marco que você não vai ter um 100% de acerto. Você ainda não sabe como é a estrutura anatômica do paciente por dentro, mas você vai ter uma base de onde você vai colocar o raio central. O correto é o raio central a nível de T7, tá bom? Então, se paciente de porte médio, usa o símbolozinho da Hang-Luz, que normalmente dá certo, ok? Foi isso aí a nossa aula. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, onde nós vamos dar continuidade a outros exames de tórax, incidências complementares. Ok? Vamos falar do tórax perfil e outras incidências complementares, que é um exame muito utilizado no serviço de radiodiagnóstico. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço do professor Herbert.